Olá, malta. Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio da nossa série Trabalhar e Viver em Portugal. Eu sou o João Cavalcante, Brand Manager da Agap2IT. Estou aqui com a Ana Carolina Buschinelli, a embaixadora, recruiter aqui da Agap2IT. E aí, Ana, tudo bem? Tudo bem, e você? Boa, tudo ótimo. Então vamos começar com uma primeira questão que vimos, foi muito levantado, é a questão dos tipos de visto. Então, Ana, fala um pouquinho os tipos de visto que as pessoas têm para poderem vir para Portugal. Bom, a gente tem visto que tem muitas iniciativas do governo português para viabilizar e regulamentar, principalmente, a vinda de profissionais que buscam trabalho e querem viver em Portugal. Então, eu vou falar até dos mais recentes, depois eu entro um pouquinho nos vistos de trabalho. Então, nós temos duas iniciativas que foram iniciativas recentes. Uma é o visto para profissionais que têm interesse de vir procurar trabalho em Portugal. Então, esse visto é um visto de procura de trabalho, simples assim o nome. Esse visto foi... é recente esse visto? É recente, ele foi idealizado, não idealizado, ele já existe recentemente, mas a partir de agosto, ele começou em vigor em agosto de 2022. Então, aquele profissional que tem o interesse de vir para Portugal, ele pode solicitar esse visto. Obviamente que tem algumas regras que são importantes, alguns critérios, como, por exemplo, ele tem que comprar passagem de volta, então ele não pode vir só com a passagem só o de ida, né? Tem que ser o ida e volta, as duas penas. Ele tem que comprovar que ele consegue por um período de no máximo 180 dias, então inicialmente 120, podendo prorrogar por mais 60 dias, ele tem que comprovar a subsistência dele no país. Então não é simplesmente quero ir buscar trabalho e pronto. Obviamente tem um passaporte, tem uma série de critérios, mas esses dois são os mais importantes. Ele não pode vir com a família, ele tem que vir sozinho, então... Ele precisa ter alguma capacitação técnica ou alguma diplomas ou coisas específicas para poder conseguir esse visto ou não para qualquer pessoa? Depende de que área de atuação. Então, acho que tem ali alguns critérios, mas não imagino que seja algo, acho que é muito... generalizado mesmo. Exato, não tenho essa informação, João, para te falar exatamente o que, mas o mais importante é que ele vai solicitar esse visto, tem um valor também, obviamente, não é gratuito, ele vai identificar o que ele precisa, se ele consegue comprovar, pelo menos que ele pode ficar aqui, tem que adquirir um seguro, por exemplo, seguro viagem, então tem alguns critérios, não é tão simples assim, mas é uma maneira que o governo também criou para regulamentar, porque vinham muitos profissionais ou muitas pessoas que vinham para cá, para Portugal, e chegando aqui com visto de turista e daí na tentativa de buscar trabalho. E isso é super complicado. Sim, e obviamente sim. A gente fala disso um pouquinho ali o na frente. O seguro de saúde ou de vida, de viagem que você mencionou, ele está atrelado àquele MP4? PB4? Não, isso é diferente para esse tipo de situação. O PB4 é diferente, é quando você já vem com um visto para morar ou passar mais tempo. Um visto de trabalho, não sei se você tem que vir com seguro viagem, não é só... Viagem mesmo. Okay. Então tem outras... Então esse é um dos vistos, que é um dos vistos mais recentes. Aí você tem o do nômade digital. O nômade digital também, você solicita esse visto, aí você tem que comprovar que você trabalha e não pode estar trabalhando para uma empresa portuguesa. Então... pode trabalhar, comprovar que você tem um contrato de trabalho e também solicitar, mostrar que você pode ficar no país, comprovar rendimento. Então, tem outros critérios. Então, normalmente são esses dois tipos de vistos, são os mais recentes, né, que a gente pode dizer. Então, e aí você tem o Tech Visa. Óbvio, você tem o visto de estudante, esses já são vistos mais antigos, que são possíveis também, obviamente, mas eu acho que o de nômade digital e principalmente o de busca de trabalho ainda se tem muitas dúvidas porque eles são mais recentes, então, mas já é tranquilo de você conseguir. São formas de incentivo do governo, né? E você não demora tanto, enfim, já
já é como se fosse novas possibilidades, mas para você não entrar no país como visto de turista e sabendo que você quer já viver aqui. Está minimamente regularizado para a tua pretensão no país, que é de arrumar um trabalho, né? Exato. Então tá bom. E um assunto que está diretamente ligado aos vistos, que são os tipos de contratos de trabalho. Sim. Conta um pouquinho pra gente aqui os tipos de contratos de trabalho em Portugal. Sim, e aí agora vamos entrar um pouco nos vistos que as empresas as empresas que podem emitir esses vistos, elas são certificadas pelo governo português, por exemplo, a AGAP, e aí que tipos de vistos são mais comuns que as empresas podem solicitar e obviamente, promover. Então nós temos 2 tipos de vistos que são os mais comuns, o D2, que é quando o profissional vem para cá e aqui ele vai ser como se fosse um microempreendedor, ele vai ter um contrato de prestação de serviço, né? No Brasil é o PJ. Então ele vai ter um contrato de prestação de serviço com essa empresa, vai recolher os impostos, é muito parecido com o PJ do Brasil. Aqui ele vai emitir os recibos verdes, ele vai fazer, obviamente ele vai abrir empresa, como se fosse assim nas finanças, então vai ter o número de contribuinte dele, que seria o nosso CPF, enfim. Então ele vai precisar, obviamente, adquirir, né, esse número de contribuinte, quer dizer, esses critérios, mas a empresa pode sim contratá-lo para que esse profissional venha e tenha um contrato de prestação de serviço com a empresa. Então, esse é o através D2 do recibo verde. E é o recibos verdes. O recibos verdes fazendo um paralelo com o Brasil, algo similar ao MEI que tem no Brasil, né? Exato. Que não é a empresa em si, é uma atividade, basicamente uma atividade que você faz. Uma atividade, exato, você vai prestar um serviço, então esse é o D2. Você vai ter sempre, como no Brasil, uma liquidez maior no teu salário e aí dificilmente vai ter benefícios, porque daí não se configura como um outro tipo de contrato, né? Porque no Brasil é comum, a gente brinca e fala que é a pejotização. Então, você é um PJ, mas você tem lá férias, às vezes férias mais não remuneradas ou férias remuneradas. Então, aqui em Portugal são 14 salários, não vai ter os 14 salários, são 12, não tem subsídio, né? Exatamente. E aí a gente entra para o D3, que aí sim é o visto de trabalho, que o profissional vai ser configurado como altamente qualificado. Então, esse tipo de visto de trabalho, ele é muito parecido com o nosso CLT. Então, aqui em Portugal é o CTI, o contrato de trabalho de tempo indeterminado, ou de termo incerto, né? Que seria quando você tem um trabalho, você executa, está sob as leis trabalhistas portuguesas, aí sim você vai ter 14 salários, vai ter os benefícios que a empresa oferece e seguro-desemprego, quer dizer, é muito parecido com o Brasil e você também vai ter os impostos, enfim, a configuração é muito, muito parecida. Sim. Porém, para esse tipo de visto, você precisa, que é o D3, você precisa ter ou um bacharelado, então, na área, ou você tem um técnico e mais de 5 anos de experiência na área comprovada. Okay. Daí a gente está falando da área de tecnologia, né? Sim. Então, que é a referência. Então, não é todo mundo que é elegível, ou toda a gente, como falam aqui, né? Que é elegível para um visto D3. Okay. Então, esses são normalmente os 2 que as empresas promovem. E o contrato CTI por tempo determinado tem por tempo determinado também, né? Você pode Exato. ter um contrato com todos os benefícios da lei portuguesa, porém, durante um período de projeto. Né? Terminou o projeto, pode ser renovado por um outro projeto. E o contrato do CTI, contrato por tempo indeterminado, é aquele contrato indefinitivo que você vira funcionário da empresa, independente de projeto, tempo ou o que for, você está regido pelas leis portuguesas de trabalho por tempo indeterminado. Que aqui é o sem termo. Sem termo. Então, ou CTI, né, que é muito parecido. Que tem alguns critérios legais aqui, mas é muito parecido. Não vamos entrar nesse detalhe do detalhe. E tem o de termo certo, né? Ou seja, aquilo que você vai trabalhar para um determinado projeto, no início, que tem, meio, fim. Exatamente, exato. Mas o que as empresas normalmente contratam é o
PJ, que é o Recibos Verdes, né? Então você vai emitir lá os seus recibos verdes, que no Brasil seria a nota fiscal, referente ao serviço prestado, e o CTI, que é o equivalente ao nosso CLT, João. Então, e aí muitos perguntam, então, mas eu não tenho bacharelado, mas eu tenho mais de 5 anos de experiência. Eu sou elegível para o D3, e aí, sim, mas precisa ter um técnico. Então, tem alguns critérios que são regras do governo português, não são das empresas. Okay. Então, alguns profissionais, e se eu não tenho como comprovar a experiência? Daí já fica mais complicado, né? Então, ter um visto para se configurar um D2 ou um D3. Então, são alguns critérios que precisam ser levados em consideração na hora que você vai pleitear um visto, ou a empresa vai te fazer um contrato, precisa realmente ter isso muito bem definido. Sim, sim. Então, a pessoa que não tem um bacharel, mas tem experiência, é importante ela ter pelo menos uma formação técnica. Exato. Tá bem. Ou então comprovar a experiência de alguma forma. Exato. Agora, ela pode ter um técnico e não ter os 5 anos. Então... Pois, entendi. Tem que cumprir os dois critérios. Né, exatamente. Tá. E vir para Portugal já com um contrato assinado ou acontece de ter um acordo verbal, a pessoa vem e assina o contrato aqui em Portugal? Como é que é um pouco esse meandro para tirar essa barreira da preocupação, do medo das pessoas? Eu vou apalavrado só para Portugal e assino o contrato lá, eles já fazem o envio para mim do digital, eu faço a assinatura digital do contrato para ter uma garantia. Como é que é um pouco essa relação? Então, normalmente as empresas têm um termo de promessa de trabalho. Porque o que acontece? O contrato vai se efetivar na hora que você chega aqui. Mas, claro, você pode começar a trabalhar do Brasil, que isso é uma super dúvida. Ok, mas eu posso começar? Pode, desde que no Brasil você vai ser um PJ, porque você ainda não está dentro, você não está com visto. Então, lá, como as empresas contratam profissionais para trabalhar full remote, né? Então, é o mesmo critério. No Brasil, você pode começar com o direito de ter uma promessa de trabalho para quando você chegar em Portugal, ter um contrato de trabalho equivalente ao nosso CLT, ok? Mas no Brasil, você não pode trabalhar como CLT, porque você está sob as leis trabalhistas brasileiras. Então, no Brasil, você começa como um PJ, ok? E você assina um termo de promessa de trabalho. Então, quando você chegar aqui, efetivamente, passou pela imigração, apresentou o teu tipo de visto, aí sim a empresa você vai chegar e a empresa vai te dar o teu contrato de trabalho definitivo mesmo. Perfeito. Então, tem esse espaço de tempo, né? Porque você não pode assinar um contrato de trabalho efetivo quando você está no Brasil ainda. Então, o visto, começa o processo do visto, tem o tempo desse processo do visto, então você assina uma promessa. Sim. Perfeito. Que essa promessa pode ser quebrada, porque pode acontecer alguma coisa. Por exemplo, Covid aconteceu, você estava com tudo, e não é porque a empresa foi desleal e nem nada disso. Mas pode ser por uma das partes também? Se o próprio profissional candidato também, falar, de repente aconteceu algum problema na vida dele, essa promessa, ela deixa de existir. Sim. E isso pode acontecer pelo lado da empresa também? Da empresa chegar e falar, olha, infelizmente essa oportunidade não existe mais. Pode. Mas estamos aqui com o teu currículo para uma futura oportunidade e tal. Pode. Mas essa comunicação é importantíssima, ser muito Sim, clara exato. E em tempo hábil para as coisas poderem ser acertadas. Exato, né? Antes dele vir para cá e chegar aqui, daí, olha, então, mas agora, veja bem. Pois, está certo. E aí, dentro dessa mudança, né, de Brasil para Portugal, a gente conversou um pouquinho das regiões no nosso primeiro episódio. Mudar para qual cidade? Qual cidade mudar? Né? A gente falou lá no episódio Porto, Lisboa. O que você pode partilhar um pouquinho aí com a nossa audiência? Então, olha, primeiro, depende da área de atuação. Então, se você vai trabalhar, né, na área fabril, por exemplo, você tem que entender quais são as regiões em Portugal, quais são as cidades que têm mais oportunidade de trabalho para você. Então, já começa uma pesquisa dali. Claro, o nosso tópico aqui é falar de oportunidade de tecnologia. Então, hoje são as 2 cidades, como a gente falou no episódio anterior, Porto ou mesmo Lisboa, ou os arredores. Isso. Né? Mas eu quero morar em Coimbra. Né? Não sou estudante, mas eu quero, né, morar em Coimbra. Então, o que vai acontecer? Ou você vai
ter um compromisso com a empresa contratante e dizer, olha, eu consigo me deslocar uma vez por semana ou duas. Aí seria o modelo híbrido de trabalho. Né? Ou não, eu só vou buscar oportunidades que sejam full remote. Full remote. Então, ou isso já tem se que a pessoa ser quiser também ir trabalhar e Exato. buscar 1 hora de viagem para ir, 1 hora de viagem para voltar todo dia, é uma opção. É uma opção. Então, isso tem que ser levado em consideração, né? Que tipo de oportunidades você está aberto, o que você pode também, né? Então, não, mas eu não consigo hoje morar em Lisboa, porque realmente os valores estão muito acima daquilo que eu consigo, daquilo que foi me proposto em termos de contrato de trabalho, de remuneração. Então, como é que você vai pautar a tua busca a partir dessas informações? Mas, obviamente, você já tem que fazer uma pesquisa antes. Sim, é isso que eu ia falar, é tudo baseado numa pesquisa. Sim. As pessoas têm que se preparar antes para perceber. Até o estilo da cidade que querem morar, Sim. se atende ao teu perfil como pessoa, se é uma pessoa mais boêmia, se é uma pessoa mais de ficar em casa, ou o que for. Sim. Você procura a região que se identifica mais e a oportunidade que está atrelada àquela região. Por exemplo, teve um caso, contratamos recentemente uma pessoa que foi morar em Sesimbra. Sesimbra é uma região no sul, na margem sul. Eu moro em Palmela, fica à margem sul de Lisboa também. Essa pessoa também tem um modelo de trabalho híbrido, assim como eu tenho. Então, o deslocamento de casa para o trabalho, que é feito de comboio é o trem, como é chamado o trem aqui em Portugal, é feito de comboio, onde a pessoa tem que se planejar nesse deslocamento, no dia que ele precisa ir ao trabalho, mas existe o trade-off, que os outros dias todos ele vai trabalhar de casa, então está numa região em que tem a questão financeira acessível, de poder alugar uma casa, um apartamento do jeito que a pessoa tem interesse, se ela vai trazer familiares ou não, mora sozinha, tem filho, tudo isso tem essa... Depois a gente vai entrar na questão das avaliações, mas é importante fazer uma pesquisa antes de tomar qualquer decisão. Né? E uma coisa que eu acho que é interessante e é uma boa dica, e obviamente a gente não faz essa pesquisa muitas vezes porque a gente não tem as referências, mas um exemplo que você deu. Então, eu não consigo trabalhar dentro daquela cidade porque os valores de arrendamento, que são os aluguéis, estão muito altos. Então, simplesmente Google, entra ali, mapa de Lisboa, mapa de metrô de Lisboa, quais são as linhas de comboio, traça, faz uma pesquisa. Né? Então, assim, tá bom, eu não tô lá, mas eu tô morando a gente brinca, né? Fala, na linha de Cascais. O que é linha de Cascais? Então, você pega Lisboa e vai até Cascais e tem as cidades que vai parando. Isso. Quanto tempo de deslocamento? E você tem que fazer conta. Então, eu achei uma casa super interessante para mim, mas em Santarém. Tá bom, aluguel tá ótimo, eu posso pagar. É uma casa maior, de 2 quartos, minha família, eu vou com uma família de 3 pessoas, eu, minha mulher, a pessoa que tá comigo, um companheiro, enfim. Que for. Tá bom, vou para Santarém, perfeito, vou economizar muito, mas eu vou ter que ir para Lisboa 3 vezes na semana. Você vai ter um carro, você vai de comboio, que é o trem, vai pegar autocarro, que é o ônibus. Você consegue levantar esses valores pelo Google, pela internet. Você vai lá, faz a tua pesquisa. Mesma coisa no Porto. Então, precisa ter muito bem isso planejado para entender exatamente qual que vai ser teu custo de vida aqui. Sim. Uma dica, inclusive, de uma experiência própria que eu tive, eu quando mudei para Portugal, trabalhar na Gap2IT e tudo, eu comecei morando em Carcavelos. Eu, minha esposa e meu filho, que é na linha de Cascais, é uma das freguesias da linha de Cascais, onde tem a linha do comboio, do trem, que liga Lisboa a Cascais, tem todas essas freguesias, os bairros entre esses 2 pontos, e eu morava em Carcavelos, que era um desses. E isso ficou muito caro, foi ficando muito caro, acabei por trazer meus pais, minha mãe, eu tenho cidadania portuguesa, meu avô é português, minha mãe, enfim, família portuguesa, trouxe meus pais e eu tinha que mudar para outro lugar, não tinha como comportar eu, minha esposa, meu filho, mais meus pais no apartamento que eu morava. E estava tudo muito fora da realidade de pagamentos, de custos de vida em Portugal. E o que eu fiz? Eu tracei um ponto do escritório da empresa em Lisboa, até o limite que eu gostaria de ter no transporte, como eu vivia no Rio de Janeiro,
a minha deslocação de casa para o trabalho demorava mais ou menos aí uns 45 minutos. Então, ok, como eu tenho um trabalho híbrido, eu não preciso ir todos os dias para o escritório, os dias que eu preciso ir ao escritório, ok, eu encaro 45 minutos de transporte. E aqui a percepção de perto e longe é diferente do Brasil. Aqui as coisas são muito mais perto do que no Brasil. Então eu tracei um raio de 45 minutos do escritório de Lisboa e comecei a pesquisar por essa região. E encontrei essa casa em Palmela, que comporta perfeitamente eu, minha esposa, meu filho, meus pais, e que fica a 45 minutos, 40 minutos de Lisboa pegando o comboio, que é o trem. E foi a melhor decisão da minha vida. Estamos muito felizes lá e a minha rotina está super tranquila, super agradável. Fica aí uma dica. Sim, é exatamente isso. Tem que fazer. Como quando a gente vai buscar um trabalho, muitas vezes a gente está em São Paulo, no Rio, e a gente vai entender onde eu vou morar em São Paulo, que eu não conheço, eu vou precisar gastar de tempo para chegar, quais a gente fala no Brasil, conduções, né, que eu vou ter. Então é isso, né? É isso mesmo. Essa pesquisa também.